nós vemos que os investimentos, o comércio da China com o Brasil, estão hoje em um momento particularmente propício. Se afirmam as complementariedades entre a necessidade de segurança alimentar e energética da China e a capacidade de resposta brasileira. Acreditamos que essa conexão é fundamental para o Brasil. A sabedoria milenar, a cultura milenar da China, temos muito o que aprender, mas certamente a gente também tem muito o que oferecer. Qualquer país, no seu processo de desenvolvimento, enfrentará problemas. Não é um processo liso totalmente, sem percalços. O governo precisa fazer escolhas, a população precisa fazer escolhas, que a urbanização ela tem que ter como direção o desenvolvimento. A China faz isso de uma forma muito mais inteligente, porque ela moderniza, ela cria uma cidade nova e inovadora e completamente moderna do lado da cidade antiga, ou seja, há um processo de contaminação da cidade nova da cidade antiga pela cidade nova. E com isso não há uma deterioração dos centros da cidade, ao contrário, os centros da cidade estão se tornando cada vez mais modernos e estão se incorporando, então, à realidade moderna. Como eu falei anteriormente, a urbanização na região da América Latina já está em torno de 80%. Então, está, na verdade, mais avançado que a China. Então, tem experiências boas que, na verdade, os chineses podem aprender. Não é somente uma mão onde a América Latina aprende com a China. E essa pesquisa, esse aprendizado, talvez não seja só também no nível de governo federal, governo central, mas em governos locais. Várias políticas de governos locais são muito interessantes e que realmente trazem resultados na vida da população. A ascensão da China cria uma série de desafios e uma série de oportunidades do nosso ponto de vista. E nesse contexto nós vemos que hoje, mesmo com a diminuição do crescimento da economia mundial e a diminuição do crescimento da economia chinesa, a economia chinesa continua a crescer o dobro da média da economia mundial. A única razão que eu consigo ver por trás de tudo isso é a velocidade e o sucesso com que a China tem conseguido imprimir em desenvolvimento social, tecnológico e comercial. O produto do Brasil ele não entra com preço barato porque ele faz más práticas para dizimar o mercado. É porque a gente tem muita competitividade, principalmente da porteira para dentro, como a gente fala, dentro da fazenda. Da porteira para fora a gente tem um pouco mais de desafio. As questões de logística, as questões de burocracia, que são coisas que têm sido tratadas no decorrer do tempo. Esperamos que acelere, porque isso pode dinamizar ainda mais o nosso caminho para fortalecer o Brasil dentro desse... O Brasil é um player mundial. O papel do Brasil aqui na América do Sul tem uma posição muito importante e onde a cooperação tem uma grande complementariedade, seja lá na mineração, energia, alimentos. Olhando para o futuro, eu ainda vejo grande potencial de parceria entre os dois países. De uma certa forma interessante, ambos os países, ambos os sistemas financeiros estão, digamos, se não estão à frente, existem outros dois países também com regulamentação avançada, que são o Reino Unido e a Índia, mas estão à frente de uma revolução de meios de pagamento, de utilização de tecnologia para ser mais produtivo e eficaz e aumentando bastante a concorrência. O Brasil está se inserindo no Open Banking. O Banco Central apontou a regulação do Open Banking para 2020 e nós estamos indo exatamente nessa direção. Então, o banco criou um marketplace que é voltado para micro e pequena empresa e nesse marketplace a gente procura fazer conexões entre a necessidade da pequena empresa e soluções que ela busca, seja para crédito, seja
para além de crédito. Como vários dos desafios são similares, se aplicam, né? Com pequenos ajustes você consegue aplicar. O que precisaria para o Brasil poder ser o palco disso, e aí era um desafio que a 99 tinha, inclusive antes da aquisição, é ter um ambiente regulatório que aceite esse tipo. E aí não é só um ambiente regulatório, mas é uma perspectiva da própria população, do próprio cidadão, e principalmente do gestor público, de que faz parte do processo de inovação testar e eventualmente dar certo, eventualmente dar errado. Não dá para você ignorar da inclusão, né, financeira que todas essas tecnologias podem trazer e a melhora de vida das pessoas, inclusive das mais pobres. É muito impressionante, né, nesse pouco tempo que a China, mais de 700 milhões de pessoas saíram da pobreza, isso não tem como não ficar impressionada. O lema, o moto, né, que move a ascensão do Xi Jinping, acho que é 2013 que começa, é o desenvolvimento motorizado pela inovação, o Innovation Driven Development. E veja, a declaração do Estado chinês, que é o secretário-geral do Partido Comunista da China, que esse é o móvel do desenvolvimento, tem consequências. Ok, então inovação é o móvel do desenvolvimento, e é aqui que a gente vai botar a nossa atenção. Então o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação não é pouca coisa, porque ele é diretamente ligado àquilo que o próprio presidente está projetando, vocalizando como o sentido do seu mandato.